Saúda a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite para todos, no nome de São Jesus Cristo. Vamos começar mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 14. A epítome vai dizer que Jesus anda sobre as águas. Irmãos, nós estamos de frente de um texto que vem falar sobre Jesus. O autor desse livro é Mateus, conhecido também como Levi. Quem era Mateus? Mateus, ele era coletor de impostos e se tornou um dos discípulos de Jesus. Essa palavra, como nós estamos meditando, de Mateus, capítulo 14, versículo 22. O propósito desse livro de Mateus é provar que Jesus é o Messias, o Rei Eterno. Irmãos, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas sem a fé, que nessa provação, que nessa luta que você tem passado, que Jesus ele está com você, você nunca está só. Porque quando nós olhamos para o texto, aonde que Jesus ele entra no cenário, ele entra para mudar a história. A Bíblia nos chama a nossa atenção que Jesus ele alimenta 5.000 homens e 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus, ele entrou com providência. Irmãos, esse texto nos chama a nossa atenção no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então aqui nesse texto nós vemos nesse versículo 22 que Jesus agora ele dá ordem aos seus discípulos. E os seus discípulos entraram no barco para chegar do outro lado. Irmãos, aqui nós vemos que a obediência, que Jesus deu uma ordem, eles entrou no barco. Assim somos nós que professamos a fé, que cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Nesse texto nos chama a nossa atenção que quando Jesus ele dá ordem para o teu discípulo entrar naquele barco, então ali Jesus ele vai despedir a multidão. Porque Jesus ele precisava ter um particular com Deus, com o Pai. Assim também na nossa caminhada nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Temos que buscar o Senhor. Por quê? Nós somos dependentes de Deus. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar o Senhor na direção, no controle de tudo. E a Bíblia chama a nossa atenção no versículo 23, que despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Ou seja, Jesus ele se retirou para poder buscar ao Pai. E já chegada a tarde, ele estava ali só, aonde? No monte, buscando a presença do Senhor. Irmãos, às vezes você está dentro do teu lar, tira um momento para você buscar ao Senhor. Busca a Deus, pede a Deus para renovar as tuas forças. Conta para Deus tudo aquilo que você está precisando, que Ele está pronto para te ajudar. Mas quando nós olhamos para esse texto, que Jesus ele dá ordem para os teus discípulos entrar no barco até chegar do outro lado. Irmãos, para chegar do outro lado, quem diria que seria fácil? Mas não,
teria uma trajetória até chegar do outro lado, teria luta para eles poderem chegar. Assim é na nossa caminhada, tem trajetória, tem luta, mas nós temos que perseverar. Se nós queremos chegar do outro lado, a vencer o obstáculo, nós temos que perseverar. O apóstolo Paulo fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, é o momento de nós perseverar. Perseverar na oração, perseverar, não parar no meio do caminho, porque o Senhor, Ele não chama o teu povo, a tua igreja, para parar no meio do caminho. O Senhor chama para seguir avante. Então nós temos que avançar, seja qual a situação que está acontecendo, nós temos que avançar, prosseguir. Porque quando nós olhamos para o texto, os discípulos agora estão onde? Está no meio do mar. A Bíblia vai nos relatar que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Ou seja, eles estavam enfrentando uma grande dificuldade, porque estava vindo o vento ao contrário, estava sendo açoitado pelas ondas do mar. Quanto muitas vezes que você pode estar sendo açoitado, ventos ao contrário, ou seja, pessoas pode estar falando algo que seu barco pode até balançar. Aqui a nossa vida vai representar um barco que muitas vezes passa por alto e baixo, balança para um lado, balança para o outro, mas só que nós não pode parar no meio da trajetória. É isso que é aqui que nós olhamos para o texto, que nós não podemos parar. Porque aqui agora Jesus está ensinando os teus discípulos, a perseverar, a ter fé, a ter confiança no Senhor. Por mais que venham as provas, as lutas, vamos ter confiança no Senhor. Que o Senhor está conosco, está contigo nessa batalha, nessa luta que você está passando. Deus, Ele está com você. Deus nunca te deixou só. Mas só que nós não podemos olhar para os problemas a qual passamos. Nós temos que estar olhando sempre para o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós olharmos para a luta, para a dificuldade, nós paramos no meio do caminho. E essa luta, se nós deixarmos abater, nós começamos a duvidar: será que Deus está comigo nessa prova? Será que Deus está comigo nessa luta? Irmão, Deus está contigo. Basta confiar que o Senhor está contigo. O Senhor nunca te deixou só. Quando nós olhamos para a palavra, que no versículo 25, que mais a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Irmãos, aqui Jesus na quarta vigília, ou seja, às 3 horas da madrugada, Jesus ele desce do monte, vai caminhar, indo à direção dos seus discípulos, para poder ajudar assim na nossa vida. Deus ele sempre vem ao nosso encontro para nos ajudar. Porque que quando Jesus ele estava no monte olhando, Jesus ele sabia que os teus discípulos estavam passando por um momento difícil naquele mar. Mas eles não eram pescadores. Eles eram os pescadores, mas eles não estavam acostumados a navegar naquela situação. Mas aí precisa vir um perito para controlar o nosso barco não naufragar. Nós não podemos naufragar na fé. Vamos perseverar. Vamos olhar para o nosso autor, consumador da nossa fé, a qual é o Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, não olha para a crítica não. Não olha para o problema não. Pode até ter tentando te parar, mas olha para Jesus, o único que pode te socorrer. A Bíblia chama a nossa atenção
que no versículo 26, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ou seja, naquela altura, o discípulo já estava apavorado, estava com medo. Então eles viram Jesus caminhando em cima do mar, eles pensaram que era um fantasma. Irmãos, no meio da luta, não vamos deixar a luta pagar nossa intimidade com o Senhor. Não vamos deixar a luta tirar nossa sensibilidade, que é a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Não vamos deixar a luta nos cegar, porque muitas vezes a prova, ela nos cega, ela faz nós perder a sensibilidade. Porque quando nós perdemos a sensibilidade, começamos a duvidar: será que Deus está comigo? Por quê? Porque nós deixamos se abater. Não se abate não. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da tua família. Quando nós falamos que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, adorador não é só aquele que canta, não é só aquele que louva. Por mais que essa atuação está difícil, está sem direção, ele está buscando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus me recorda neste momento de quando Moisés tira o povo do Egito e atrás vem Faraó perseguindo o povo de Deus. E na frente, um mar vermelho, não tinha por onde ele passar. Irmãos, por mais que você não está vendo solução na tua vida, Jesus, Ele tem a solução para você. Não pensa tirar a tua própria vida, não. Não fica se martirizando, não. Jesus é com você, Jesus na tua vida. Porque Deus, Ele abriu um mar vermelho, mas eles tocam o cajado na água, o mar se abre. Pode ter certeza que nesta noite Deus, Ele vai abrir um mar para você passar. E essa dificuldade, ela vai cair por terra. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele não vai deixar que essa luta vai te parar, mas para isso nós temos que perseverar. No versículo 27, Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No meio dessa prova, dessa luta a qual passamos, porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. A cada dia nós vencemos o obstáculo, vencemos hoje, amanhã tem outro, amanhã tem outro. Mas só que dentro desse obstáculo, dentro dessa prova, dentro dessa situação, nós temos que ter bom ânimo. Aqui Jesus está falando: ei, não tem mais, tem de bom ânimo. Ou seja, só fala: aquieta-te, estou contigo, você não está sozinho não, eu estou contigo. Acalma, aquieta seu coração, aquietai, eu estou com você, eu não te deixei não. E porque Deus, Ele nos tranquiliza nessa meia situação, Ele nos dá paz, nos dá sossego, nos dá segurança. O versículo 28 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és o Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Irmãos, ponto que eu falei, ficar cego. Porque quem anda com o mestre, conhece o mestre. Quem anda com o mestre, sente a presença do mestre. Não precisava, não estou aqui criticando Pedro, mas falei: Senhor, se és tu, manda ir ter com o Senhor sobre as águas, andar, ir com o Senhor. Pedro, ele teve coragem, ele desceu daquele barco e andou. Irmãos, anda, não para, não olha para trás, olha somente
para Jesus. Quando nós olhamos para o texto, para a palavra, o único que andou sobre as águas foi Pedro. Não teve nenhum outro que andou por cima das águas, a não ser Pedro. Aqui vai mostrar a autoridade de Jesus sobre a natureza, porque todo domínio, todo poder está nas tuas mãos. Quando Jesus está andando sobre aquela água, ele está mostrando que ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder para fazer a luta parar, a luta cessar, irmãos. Mas para isso nós temos que confiar no Senhor. A fé é isso, a fé nos eleva a acreditar no Senhor. A fé, irmãos, nós não podemos ver. A fé é a convicção de que algo já aconteceu ou vai acontecer. Por quê? Nós temos a certeza que Deus está no controle. Por isso que nós temos que ter a confiança no Senhor. Temos que ter uma fé inabalável em Cristo. Por isso que nós temos que estar edificados sobre a rocha, que é Cristo, porque quando estamos edificados, pode vir a tempestade, a chuva que for, a casa permanece firme. Porque edificar é quando nós obedecemos a palavra do Senhor, trilhamos nos teus caminhos. Pode vir a luta, a prova, mas nós olhamos para a palavra do Senhor. Os discípulos, os profetas passaram por luta e venceu, e eu também vou vencer. Você é mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor no versículo 29 diz assim: e disse-lhe, quem disse? Jesus. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, primeiro ponto, Pedro estava andando sobre aquela água. Ele sentiu o vento soprar cada vez forte. Ele olhou para trás, mas quando ele estava olhando para Jesus Cristo, ele estava focado, não perdeu o foco, por isso que ele estava andando sobre a água. Aqui mostra que quando nós tiramos os nossos olhos, a nossa fé do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a afundar, a naufragar na fé. Mas o primeiro ponto, se nós reconhecemos que nós estamos ficando fracos, é nós dobrar o joelho e clamar ao Senhor, que Ele está pronto para te ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque foi com Pedro. Jesus estendeu tua mão e salvou a Pedro. Assim a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Versículo 31, diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, e segurou, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, aqui Jesus chama a atenção da tua igreja, do teu povo. Nós não podemos duvidar do Senhor. Ali Pedro estava caminhando, mas a qual vem a dificuldade, vem aquele vento soprando cada vez mais, ele afundou. Porque ele começou a duvidar. Irmão, não duvida. Deus está contigo nessa prova, nessa situação. Deus está contigo. Seja na área que for, Deus ele está contigo. Mas não duvida não. Porque aqui nós chamamos nossa atenção nesse texto que Pedro e os discípulos, que Pedro também era discípulo do Senhor. Eles andavam com Jesus, conheciam Jesus. Ele curou os enfermos. Jesus expulsou expulsou os demônios das pessoas, daquele homem de Gadareno. Eles andavam, viu os sinais que Jesus fazia. E viu os sinais que Jesus fazia. Assim ainda não creia no Senhor, irmãos. Não basta só andar com o Senhor, tem que ter confiança em Deus. É isso que Jesus está falando, não basta andar, confia em mim, que eu estou com você e nunca vou te deixar só. E o versículo
32, aí diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, irmão, quando Jesus subiu no barco, Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele tem o poder para fazer essa prova cessar sobre a tua vida. Basta você ser dependente do Senhor. Reconhecer que a cada dia que você, eu e você dependemos de Deus, que sem Ele nós não podemos fazer nada, porque Ele é o soberano. Toda autoridade, todo poder, toda a glória está com Ele. Só Deus pode fazer, só Jesus pode mudar a tua situação. Nada é impossível. Deus, ele ainda muda a história. Ele também pode mudar a tua história. Porque nós vemos que Mateus, ele era coletor de imposto. Jesus transformou, mudou a vida desse homem. Também Deus pode mudar a tua vida. Basta você reconhecer e querer que Deus transforma a tua vida. Versículo 33. Então aproximaram-se, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui mostra, eles andavam com Jesus, mas ainda não reconheciam. Vamos reconhecer, irmãos, Deus, ele é maior do que essa situação, do que essa luta a qual você está passando, a qual eu passo, a qual você passa. Deus é maior do que o nosso problema. Vamos reconhecer a Deus todos os dias que nós somos dependentes dele, que ele tem o poder de fazer essa prova cessar, esse vento se acalmar. Ele tem todo o poder, porque nós andamos com o Senhor, mas nós temos que ter confiança no Senhor Jesus Cristo. Tende confiança nele. Caminhando mais no texto, a epítome diz assim: Jesus cura todos aqueles que eu toco. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos pudesse tocar a orla da sua veste, e todos que tocavam ficavam sãos. Ou seja, quando ele chegou daquele lado, todos ali reconheceram que era Jesus. Irmãos, e pediram que ao menos pudesse tocar a orla da veste de Jesus, porque ali foram enfermos, foram várias pessoas precisando do milagre da providência de Deus. Às vezes você aí está precisando do milagre de Deus, da providência de Deus. Toca no Senhor Jesus Cristo, como esses homens tocaram. A orla fica onde? A orla da veste de Jesus fica embaixo. Se humilha nos pés do Senhor, toca no Senhor. Você pode estar falando: mas eles andou com Jesus, tocou fisicamente, mas nós podemos tocar espiritualmente em Jesus Cristo através da nossa oração, através da nossa fé. Irmão, pode ter a certeza que Deus, ele vai te dar uma resposta. Você pode ter a certeza que Deus já te deu a vitória, em nome de Jesus. Que você e a tua família sejam abençoados em nome de Jesus.